Olá, sou parte, junto com os meus amigos, desses relatos que vivemos e até hoje não sei se foi real ou uma visão estranha. Isso aconteceu no início dos anos 2000. Eu tinha me casado e tínhamos um bebê recém-nascido. Vivíamos em uma pequena vila, a cerca de 1 hora da cidade. Nesse lugar, havia uma feiticeira muito assustadora que se tornou famosa tanto por curar quanto por prejudicar as pessoas. Ela gostava de seduzir homens casados, pois, apesar de ser uma mulher linda, tinha um coração sombrio. Por segurança, eu prefiro não dizer onde isso aconteceu. Um dia, enquanto eu trabalhava, ela apareceu e tentou me seduzir. Eu a ignorei, até que ela perguntou se eu não gostava dela. Eu disse que não. Foi então que ela começou a me ameaçar, dizendo que algo ruim aconteceria com a minha família caso eu não a aceitasse. Furioso com suas ameaças, disse que se ela fizesse algo contra a minha família, eu a mataria. Naquela noite tranquei a minha casa com cuidado, mas à meia-noite alguém jogou uma pedra enorme, do tamanho de uma pessoa, contra a minha casa. Saí para verificar, mas não havia ninguém, embora eu suspeitasse que fosse ela. Não conseguia entender como uma mulher poderia lançar uma pedra tão grande. Nem mesmo eu conseguiria com toda a minha força atirar aquela pedra. Contei à minha esposa sobre as ameaças da feiticeira. Naquela noite, ela passou o tempo rezando. Por 3 noites consecutivas, os ataques continuaram. Era possível ouvir risada da feiticeira por toda a parte. Na última noite, eu a vi no telhado da minha casa, mas antes que eu pudesse fazer alguma coisa, ela desapareceu. Minha esposa então decidiu agir. Ela ligou para uma amiga da cidade. Perguntei de quem se tratava, mas ela disse que era um segredo que não podia revelar. Fiquei curioso, mas resolvi não insistir. Enquanto isso, me concentrei em buscar formas de proteger a minha casa e a minha família daquela feiticeira. Naquela noite de lua cheia, minha esposa estava tranquila, embora soubesse que a feiticeira voltaria a nos atacar. Era estranho. Depois do jantar, saí para vigiar os arredores. Por volta das 9 horas da noite, vi 2 olhos brilhantes na escuridão. Achando que era a feiticeira, joguei uma pedra. Ouvi um grunhido alto, mas os olhos desapareceram. Quando tentei seguir os olhos, a minha esposa me impediu, dizendo que tudo ficaria bem naquela noite. Não entendi nada, mas obedeci e voltei para dentro. Tudo estava calmo até as 10 horas da noite, quando os problemas começaram novamente. Peguei meu facão abençoado e saí para procurar a feiticeira com muito medo. O silêncio era perturbador, até que ouvi a sua risada. Ela estava em cima de uma árvore zombando de mim. De repente, ela subiu no telhado da casa. Antes que eu pudesse reagir, vi novamente os olhos amarelos brilhando na escuridão. Aos poucos, uma figura gigantesca emergiu. Era um lobo enorme, andando sobre as patas traseiras. Fiquei paralisado. Meu coração disparou, minhas pernas tremiam e eu não sabia o que fazer. Aquela lobisomem, pois era uma fêmea, tinha cerca de 2 metros de altura. Ela correu em minha direção, mas em vez de me atacar, saltou para o telhado, ficando frente a frente com aquela bruxa. A feiticeira lançou maldições contra a Lupina, enquanto ela mostrava seus dentes afiados. A feiticeira tentou voar usando suas asas, mas a Lupina a golpeou com uma pata, arrancando algumas penas. A feiticeira fugiu voando e a loba a seguiu, escalando as árvores como um macaco. Perdi ambas de vista. Fiquei parado, sem reação, até que minha esposa me puxou para dentro. Ela disse que a feiticeira finalmente seria derrotada. Perguntei se aquela criatura era sua amiga, e minha esposa, com um tom misterioso, disse que era melhor eu não saber por questões de segurança. Antes que eu pudesse insistir, ouvimos um grito de dor vindo da feiticeira. O som foi diminuindo até desaparecer. Pouco tempo depois, a Lupina reapareceu, trazendo a cabeça daquela bruxa, e a jogou diante de nós.
O rosto da feiticeira estava cheio de terror. Minha esposa agradeceu a Lupina, que desapareceu na escuridão novamente. Apesar de ter muitas perguntas, dessa vez não perguntei nada. Queimamos os restos da bruxa e no dia seguinte encontrei o seu corpo em um estado deplorável. Foi uma cena brutal, com pedaços de carne espalhados para todos os lados. Apesar do cheiro horrível e das náuseas, juntei os restos e os queimei para não deixar rastros. Ninguém no vilarejo questionou o desaparecimento daquela bruxa, pois muitos a odiavam. Assim, o assunto foi encerrado. Decidi nunca perguntar à minha esposa sobre sua amiga. Hoje o vilarejo vive em paz. Com o tempo, conheci outras pessoas que também viram a Lupina e suas façanhas. Agora, cada um contará seus relatos sobre ela. Obrigado por ler a minha história. Boa noite. O Natal estava chegando. Faltavam apenas alguns dias. Natálio queria passar essa data especial com a sua esposa Aline e seus 2 filhos, Frederico, de 20 anos, e Nicole, de 16 anos. Como faziam todos os anos, planejaram comemorar na cabana da família, localizada a cerca de 16 quilômetros da cidade onde viviam. A cabana ficava em meio a um bosque, cercada por árvores e uma tundra densa, o que eles adoravam. Era inverno e as tempestades de neve eram constantes e intensas naquela época. Para evitar imprevistos, se prepararam com alimentos não perecíveis, suficientes para sustentar a família por pelo menos 2 semanas. Trouxeram também lenha para manter a lareira acesa e aquecer a cabana. Natálio só precisava sair para caçar um cervo ou um veado, o que garantiria um estofado delicioso para o Natal e o Ano Novo. Mas precisava agir rápido, pois uma nevasca estava prevista para aqueles dias. E ele queria evitar ser pego de surpresa no meio da floresta. Ele se preparou para a caçada, levando um rifle com munição de múltiplos tiros e um facão bem afiado. O facão seria usado para cortar as partes úteis do animal, descartando o resto para não carregar peso desnecessário. Natálio sabia que o retorno seria mais lento por causa da neve, e quanto menos peso carregasse, melhor. Seu filho Frederico se ofereceu para acompanhá-lo, mas Natálio preferiu que ele ficasse cuidando da mãe e da irmã. Antes de partir, prometeu à família que voltaria logo. Aqui entra aquele velho ditado: nós planejamos, mas Deus decide e o destino cuida do resto. Quando estava mais adentro da floresta, Natálio começou a procurar rastros que indicassem a presença de uma presa por perto. Era difícil, pois algumas áreas já estavam cobertas por neve. Encontrou fezes frescas e pegadas de cervos. Seguiu os rastros silenciosamente e após alguns minutos avistou um belo macho adulto a cerca de 100 metros de distância. O animal era imponente, com grandes galhadas que o destacavam. Natálio sabia que aquele era um tiro que ele não podia errar. Preparou a arma com cuidado, mirou e puxou o gatilho antes que o cervo pudesse perceber a sua presença. O animal saltou com o impacto da bala e correu, ferido. Natálio, apressado, foi atrás para não perdê-lo de vista, deslocando-se com cautela pela floresta. Mas em um ponto onde o terreno era uma pequena encosta, ele sabia que qualquer descuido poderia causar um acidente. Não importa o quanto Natálio tivesse se precavido, ele acabou escorregando na neve e rolando pela encosta. Durante a queda, sua cabeça bateu em uma árvore e um de seus pés chocou-se contra uma pedra, resultando em uma fratura. Ele ficou inconsciente. Enquanto isso, na cabana, sua família já estava muito preocupada com a sua demora. Natálio já deveria ter voltado, mas ninguém tinha notícias dele. Frederico queria sair para procurá-lo, mas Aline não permitiu. Ela argumentou que seria muito perigoso, pois uma nevasca estava para chegar, o que tornaria a busca ainda mais difícil, como procurar uma agulha no palheiro no meio da tempestade.
A decisão foi esperar o tempo melhorar, o que a tranquilizava um pouco, apesar da angústia. Natálio, por sua vez, despertou para a realidade terrível em que se encontrava. Tentou se levantar, mas uma dor aguda na perna o impediu. Sua cabeça tinha um corte e um filete de sangue escorria pela testa. Ele conseguiu se reencostar entre duas pedras e o tronco da árvore que formavam uma pequena abertura, suficiente para se proteger do mau tempo. Enquanto tentava se situar, ouviu passos pesados e grunhidos ásperos, vindos de alguns metros de distância. Pensou imediatamente que poderia ser um urso. Desesperado, olhou ao redor em busca de sua arma, mas ela estava longe de seu alcance. Com cuidado, começou a espiar para identificar o que produzia aqueles sons. Quando finalmente viu o que era, ficou completamente aterrorizado. Por sorte, a criatura não havia notado. Natálio se escondeu melhor, tentando não ser descoberto. A noite caiu e ele conseguiu se proteger um pouco mais com a escuridão. Na manhã seguinte, bem cedo, Frederico insistiu novamente com a sua mãe para ir atrás de Natálio. Ele argumentou que quanto mais esperassem, menos seriam as chances de encontrá-lo com vida. Relutante, Aline concordou, pois sabia que o filho tinha razão. Frederico partiu imediatamente, deixando Nicole e a sua mãe preocupadas, mas com uma ponta de esperança. Frederico caminhou por horas pela neve acumulada, que dificultava seu avanço. Ao chegar ao local do disparo, encontrou marcas de sangue do cervo em um tronco de árvore. Ele seguiu a trilha, descendo a mesma encosta onde o pai havia se acidentado, sem imaginar que estava muito próximo dele. Algo dentro de si dizia que logo o encontraria. Porém, metros mais à frente, Frederico parou de repente, congelado no lugar. O que ele viu fez o coração dele disparar, e o medo tomou conta de seu corpo. A apenas 15 metros de distância, Frederico viu uma criatura descomunal de 4 patas, devorando o cervo que Natálio havia abatido. Aquela besta com traços de lobo e humano não notou sua presença por estar concentrada na carne, mas Frederico, ao tentar se esconder, fez um barulho que revelou a sua posição. Aquele ser ergueu a cabeça e fixou seus olhos frios no jovem, enquanto Frederico, paralisado de terror, não conseguia desviar o olhar. Em questão de segundos, a criatura, que parecia um lobisomem, deu 2 saltos e chegou até ele, com um grande pedaço de carne sangrando em seu focinho. O garoto, tremendo e suando, observava as enormes mandíbulas devorarem avidamente a carne. Ele imaginava quando seria sua vez de ser destroçado. De repente, algo inacreditável aconteceu. O focinho e as garras gigantes começaram a se transformar. Aos poucos, o monstro assumiu a forma de um homem com roupas rasgadas. Frederico ainda estava tomado pelo medo. Não conseguiu dizer nada. O homem estranho falou: "Não tenha medo. Eu me alimento de animais, não de humanos. No lugar de onde venho, respeitamos as pessoas." O lobisomem, ou o homem, perguntou: "O que você está fazendo sozinho por aqui?" Lutando contra o medo, Frederico explicou o que havia acontecido com seu pai. A criatura, com uma postura inesperadamente calma, respondeu: "Eu vou te ajudar. Tenho um olfato muito bom. Não seria difícil encontrá-lo." Ele pediu para cheirar as roupas de Frederico e seguiu pela floresta, guiado por um aroma que somente ele poderia perceber. Frederico hesitou desconfiado, mas sabia que não tinha outra opção. Se a criatura quisesse matá-lo, já teria feito isso antes. Enquanto caminhava, a criatura os levou até o local onde estava o rifle de Natálio. Ele o pegou e o entregou ao garoto. Esse gesto começou a conquistar a confiança de Frederico, pois se fosse outro, certamente teria ficado com a arma. Continuaram a buscar até que encontraram Natálio inconsciente entre as rochas e a árvore, quase coberto pela neve. Nesse momento, diante dos olhos incrédulos de Frederico, o homem começou outra transformação,
voltando a ser um lobisomem. Suas garras e o corpo cresceram até que se tornaram uma criatura imponente. Frederico, tomado pelo pânico, disparou sua arma para o alto, tentando assustá-lo. O lobisomem, com um movimento rápido, derrubou a arma e soltou um uivo poderoso. Em seguida, pegou Natálio em seus ombros e começou a caminhar novamente. Ao passar pelo cervo parcialmente devorado, ele pegou uma das pernas da presa com uma de suas enormes garras. Agora carregava Natálio e o alimento. Frederico ainda estava temeroso. Seguia atrás, lutando para acompanhar os passos largos do lobisomem em meio à neve densa. De repente, Frederico ouviu um rugido diferente, pensando que era o lobisomem. Caminhou na direção do som, mas se deparou com um enorme urso faminto, que o encarava como se fosse a próxima refeição. Paralisado de medo, não conseguiu se mover. Quando o urso estava prestes a atacá-lo, outro rugido ecoou pela floresta. Era o lobisomem que se lançou contra o urso em uma batalha feroz. Os rugidos e sons de luta rasgaram o silêncio da noite. Frederico, incapaz de enxergar muito devido à tempestade, apenas torcia para que seu protetor saísse vitorioso. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a silhueta do lobisomem surgiu entre a neve. Ele soltou um uivo triunfante antes de pegar Natálio novamente e continuar a jornada. Embora esgotados, seguiram caminhando por horas pela noite gélida. Frederico, impressionado e grato, começava a entender que aquela fera, apesar de assustadora, havia se tornado sua única esperança de salvar seu pai e voltar para casa. Frederico e o lobisomem continuaram caminhando pela neve densa, cada vez mais exaustos. Quando o garoto já sentia que não aguentaria mais, avistaram ao longe uma pequena luz. Era a cabana da família. Frederico soltou um suspiro de alívio. Alice e Nicole, ao ouvirem sons vindos de fora, correram para fora, esperançosas de que fosse Natálio e Frederico. Mas, ao abrir a porta, foram tomadas pelo pavor ao verem uma criatura gigantesca carregando Natálio nos ombros. Aline, sem pensar duas vezes, pegou o rifle e apontou para a figura imponente, decidida a lutar pela vida de sua família. Antes que ela pudesse disparar, Frederico gritou desesperado: "Não, não atirem! Ele salvou a vida do meu pai. Não tenham medo, ele não é mau." Aquela criatura colossal, cuidadosamente, colocou Natálio no chão ao lado delas e, em seguida, jogou a perna do cervo que carregava. Sem dizer nada, ou talvez sem poder dizer, olhou para eles por um breve momento, virou-se e desapareceu na floresta, soltando um poderoso uivo que ecoou na noite. Na manhã seguinte, Natálio acordou. Ainda debilitado, ouviu Aline e Frederico contarem o que havia acontecido. Aline, surpreendentemente, não parecia incrédula. Ela revelou que, anos antes, quando sofreu um acidente, tinha visto o mesmo ser. Achava que o cheiro de sangue do cervo havia atraído a criatura naquela ocasião. O que realmente os deixou boquiabertos foi o fato de que aquele lobisomem, uma criatura normalmente associada ao perigo, não apenas poupou suas vidas, mas ajudou a salvar Natálio e atravessar a nevasca. Era algo difícil de acreditar, mas graças àquela besta misteriosa, eles viveram mais um Natal juntos. A história que viveram seria lembrada por muito tempo. Não como uma ameaça de terror, mas como um conto de esperança e com um final inesperado, um ato de bondade vindo de um ser nascido das trevas. Muito boa noite, Bruno. Meu nome é Noel, tenho 57 anos e sou do estado do Maranhão. Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que vivi há muitos anos atrás, quando morava no interior. Antes de começar, preciso falar de uma mulher chamada Dona Ana. Naquela época, ela era a nossa vizinha mais próxima. Era uma senhora de aparência peculiar que, especialmente comigo, tinha um jeito de olhar que me deixava desconfortável. Na noite do ocorrido,
Eu estava passando por um caminho perto da casa dela. Estava voltando do povoado depois de vender alguns animais, como era de costume. A venda tinha sido muito boa. Dona Ana era uma mulher idosa, bem acima do peso, e tinha algo sombrio nela. Às vezes, a gente via ela andando pelos caminhos falando sozinha, mas ao conversar com alguém, parecia ser uma pessoa normal e até mostrava lucidez. Era sexta-feira, por volta das 11 horas da noite. O caminho de terra que levava até a minha casa era cercado por mata e estava mergulhado na escuridão. Eu vinha montado no meu cavalo, com um saco amarrado à sela, contendo a carne de 2 mucuras que eu tinha abatido. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos grilos, o que tornou ainda mais evidente o momento que eles pararam de cantar. Quem vive no interior ou na roça sabe que, quando isso acontece, é um mau sinal. Para piorar, meu cavalo começou a se mostrar nervoso. Tentei forçá-lo a seguir, mas ele correu em disparada, até que minutos depois parou de repente, me jogando no chão. Levantei rapidamente e percebi que o cavalo estava imóvel, encarando fixamente algo no meio do mato. Foi quando eu vi aquilo surgir da vegetação. Era uma mulher idosa, completamente sem roupa, com a pele escura e cheia de erupções. O cheiro dela era insuportável, como de animal morto. O terror tomou conta de mim quando vi seu corpo robusto e deformado se aproximando de mim. Subi de volta no cavalo e o instiguei a correr o mais rápido possível. Passamos perto dela, mas o mais incrível aconteceu. Quando achei que já tinha deixado ela para trás, ela apareceu novamente ao lado do caminho. Não sei se corria ou flutuava, mas parecia se mover com uma agilidade monstruosa. Ela gritava meu nome e ria de forma insana. Eu sentia seu fedor como se estivesse colada em mim. Ao avistar a minha casa, o desespero me impediu de gritar por ajuda. Rezava baixinho para que aquela bruxa me deixasse em paz. Foi então que, mais uma vez, o cavalo parou abruptamente, me jogando para frente. Caí com tudo no chão e fiquei alguns segundos sem reação, até ouvi-la rindo atrás de mim. Isso me deu forças para correr até a casa, mesmo com o rosto coberto de sangue e terra. Quando minha mãe me viu naquele estado, gritou de horror. Não me lembro de mais nada depois disso. Acordei na manhã seguinte com o braço enfaixado. Descobri que eu tinha cortado o braço e foi uma perfuração profunda. As cicatrizes daquela noite ainda estão comigo. Meu cavalo, infelizmente, foi encontrado sem vida e com a cabeça faltando. Sempre acreditei que a dona Ana fosse responsável por aquele ataque, mas ninguém me deu ouvidos. Meses depois, ela morreu. Quando vasculharam sua casa, encontraram ossos de animais mutilados espalhados por toda a parte. Foi então que percebi que ela falava sério quando dizia que tinha um marido. Talvez ela estivesse falando do próprio coisa ruim. Ela era uma bruxa e isso explicava a sua aparência robusta. O mais nojento foi descobrir que ela comia a carne crua. Meu nome é Geraldo Flores. Sou da Paraíba. Quero compartilhar uma experiência que eu tive na infância, quando morava com os meus pais na fazenda. Eles ainda vivem na mesma casa. Naquela época, a fazenda era cercada por vegetação e tínhamos muitos animais em diferentes currais. Eu me lembro que uma tarde em que eu estava brincando ao lado do curral dos porcos, percebi os sons que eles faziam. Olhei para trás e vi um leitão pequeno caminhando em direção à entrada do mato. Pensei que fosse um dos nossos animais, e então me aproximei para tentar pegá-lo. Porém, por ser tão ágil e pequeno, ele rapidamente escapava. No começo, encarei aquilo como uma brincadeira e decidi não avisar meu pai. Resolvi persegui-lo sozinho, algo que hoje reconheço que foi uma burrice tremenda. Segui o leitão para dentro do matagal por vários minutos, sem pensar nas consequências. Porém, logo perdi o rastro dele e quando me dei conta, estava perdido. A confusão me tomou porque conhecia bem aquela área e já havia explorado diversas vezes.
No entanto, de repente, nada ali parecia familiar. Isso despertou um pânico imediato. Comecei a caminhar na direção que acreditava ser o caminho de volta, enquanto chamava pelo meu pai, esperando que alguém ouvisse os meus gritos e viesse me ajudar. Depois de muito tempo percebi que estava perdido há mais de 1 hora. A luz do dia começava a desaparecer e a densa vegetação ao meu redor rapidamente se transformava em uma imensa massa de escuridão. Meu coração batia descompassado e o medo de ficar sozinho naquela mata crescia a cada momento. As lágrimas caíam dos meus olhos, entre soluços que apagavam minhas esperanças e davam lugar a um terror indescritível que começava a dominar a minha mente. Mas o meu estado de alerta ficou ainda pior quando percebi, nas proximidades, o som típico de um animal se alimentando. Silenciei o meu choro e fiquei completamente imóvel, em absoluto silêncio. Sabia que se fosse um animal selvagem, minha vida poderia acabar ali mesmo, devorado por ele. O som de ossos sendo triturados ecoava na minha cabeça, acompanhado pelo desespero de não saber o que fazer. De repente o barulho cessou, mas em vez de sentir um alívio, o movimento nas moitas revelou algo ainda mais aterrorizante. Uma criatura semelhante a um lobo, mas com traços humanos, surgiu a poucos metros de mim. Caminhava apoiando-se nas patas traseiras, como se fosse um homem. Sua postura curvada fazia com que seus braços tocassem o chão, e a quantidade de pelos cobrindo seu corpo dava-lhe um aspecto que parecia saído diretamente do inferno. Com presas enormes, ele mordia os restos do pequeno porco que, mais cedo, me levara àquele local. Eu vi os pedaços do animal balançando e manchando o peito peludo da criatura com sangue. Mas nada se comparava à sensação lúgubre que senti quando aquele ser notou a minha presença. Seus olhos se fixaram em mim. Ele largou a comida e soltou um rosnado. Foi então que fez algo inesperado, algo que considero o mais incrível dessa história. Vá para casa, menino, disse a criatura. Corri como nunca naquela noite, e até hoje me surpreendo com a minha velocidade. Enquanto fugia, ouvi a besta me seguindo. Por vezes, ela aparecia à minha frente, me obrigando a mudar de rota. Calculo que essa corrida durou mais ou menos uns 10 minutos, até que ouvi os gritos do meu pai me chamando. Quando finalmente alcancei seus braços, a criatura havia desaparecido. Por muitas noites, sofri com insônia e pesadelos. A imagem daquela criatura surgia na minha mente, sempre que eu fechava os olhos. Isso começou a melhorar quando, certo dia, um dos empregados do meu pai veio falar comigo enquanto eu estava sozinho no quintal. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse algo que mudou completamente a forma como eu enxergava aquele encontro. Você quase se perdeu, menino. Agradeça a Deus por eu estar naquele momento perto de você para te guiar até aqui. Por favor, não diga nada a seu pai sobre o porco. Foi então que entendi. A criatura que encontrei era um lobisomem, e aquele lobisomem era o trabalhador do meu pai. Boa noite, Bruno. Meu nome é Mauro, e sou de uma pequena fazenda nas redondezas de Barretos, São Paulo. O relato que vou compartilhar aconteceu quando eu tinha 15 anos. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos. Mais tarde eu saberia a razão da separação, mas agora eu quero me concentrar na história em si. Meu tio Batista era o irmão mais novo do meu pai. Ele morava conosco, mas de vez em quando nos visitava. Sempre trazia presentes que me deixavam feliz, mas percebia que meu pai não parecia tão contente em recebê-lo. Foi no outono de 2005 que ele veio nos visitar pela última vez. Eu não me esqueço dessa data. Não só porque foi a última vez que vi meu tio, mas porque depois disso ele desapareceu. Pelo que entendi, naquela ocasião meu tio também havia se separado da esposa. No entanto, não considerei isso motivo suficiente para ele querer morar conosco.
Ele morava na cidade, tinha um trabalho importante e uma boa condição financeira. Chegou a ser inacreditável quando o ouvi dizer ao meu pai que estava pensando em vender a casa onde morava. Naquela noite, os dois discutiram, mas apesar disso, meu pai permitiu que ele ficasse. Acordei no meio da madrugada com vontade de ir ao banheiro, que ficava fora da casa, a pouca distância da porta dos fundos. Enquanto fazia as minhas necessidades, ouvi passos próximos. Pensei que fosse o meu pai ou o meu tio. Então me apressei para terminar, mas não encontrei ninguém ao sair. Imaginei que quem quer que fosse já tivesse voltado para casa. E segui meu caminho para avisar que o banheiro estava desocupado. Antes de alcançar a porta, porém, senti os mesmos passos atrás de mim. Quando me virei, fiquei paralisado. Era um peru de um tamanho descomunal, enorme. Suas asas e peitos eram parcialmente cobertos por penas negras, mas o restante do corpo era o de uma velha. Senti um calafrio percorrer a minha espinha ao olhar para sua cabeça calva e deformada. Seus olhos eram meio humanos, eram completamente brancos e um grande bico ocupava o lugar da boca. As extremidades do corpo eram como as de uma ave, mas seus pés eram humanos, com unhas longas e afiadas. Virei em direção à casa e comecei a gritar por ajuda, mas antes de conseguir entrar, senti algo puxando meu cabelo com força. Eu fui arrastado pelo chão. Protegi meu rosto com os braços, talvez por isso tenha sobrevivido com o rosto intacto. Porém, os ferimentos que aquela criatura causou no meu corpo me deixaram com cicatrizes permanentes. Só soltou meu cabelo quando os meus familiares saíram para me socorrer. Ouvi as detonações da arma do meu pai, enquanto meu tio tirava a camisa para pressionar os ferimentos no meu braço, tentando conter o sangramento. Em questão de minutos, fui levado para um hospital próximo, onde cuidaram de mim. Na manhã seguinte, meu tio não estava mais na casa. Meu pai o expulsou assim que voltamos do pronto-socorro. Como disse no início, aquela foi a última vez que eu o vi, pois algumas semanas depois, soubemos que ele foi encontrado sem vida na cama de sua casa, já em um estado de decomposição. Meu pai contou que a sogra do meu tio era uma bruxa, cujo ódio por eles era enorme. Através de feitiçaria, ela conseguiu destruir o casamento dos meus pais, abandonando-os à própria sorte apenas para causar mais sofrimento à nossa família. Quando meu tio decidiu abandonar a esposa e fugir da sogra, parece que ela veio se vingar. Infelizmente fui eu quem cruzou o caminho daquela maldita bruxa. Boa noite. Boa noite, Bruno. O meu nome é César. Moro em um sítio no estado do Paraná. Hoje eu tenho 39 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 9 anos. Naquela época, meu pai começou a agir de maneira estranha, como se estivesse preocupado com algo que tentava esconder com o silêncio. Tudo começou numa tarde, enquanto eu voltava ao sítio com o rebanho. Estava no meio do caminho quando vi um menino mais ou menos da minha idade. Não o reconheci, mas sabia que uma família havia se mudado recentemente para uma chácara vizinha, que ficara abandonada por muitos anos. Ele me cumprimentou e, ao se aproximar de mim, disse o seu nome, que era Ramiro. Perguntou para onde eu estava indo e se poderia me acompanhar. Eu não vi maldade nele e concordei. Conversamos bastante durante o caminho. Quando estávamos nos aproximando do sítio, meus cães correram para me receber, como sempre faziam. Isso pareceu assustador ao menino, que de repente virou-se e correu para o mato. Achei estranho, mas considerei uma reação comum de alguém que tem medo de cães. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Me acompanhou durante todo o tempo e, ao final do dia, assim como antes, desapareceu entre os arbustos antes de chegarmos ao sítio. Essa rotina se repetiu por vários dias. Só contei para minha mãe sobre ele e, como parecia um bom companheiro, ela o achou simpático, tanto que pediu para convidá-lo ao sítio para conhecê-lo e almoçar com a gente. No dia seguinte, como esperado, ele apareceu. Quando o convidei para ir até a minha casa,
pois os meus pais queriam conhecê-lo, seu semblante mudou completamente. Um sorriso macabro surgiu em seu rosto, e a expressão tranquila deu lugar a um olhar cheio de maldade que me deixou aterrorizado. Sem dizer nada, ele se levantou e, como sempre, desapareceu no mato. Cheguei em casa e contei tudo à minha mãe e ao meu pai, que estava presente e ficou visivelmente abalado. Meu pai me proibiu com firmeza de sair novamente. Eu não entendi muito bem na hora, mas sabia que era algo ruim. E naquela mesma noite, eu descobri o motivo. Acordei de madrugada com a sensação de que o colchão da minha cama estava afundando, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Ao virar, vi o meu amigo, entre aspas, ou melhor, aquilo que eu acreditava ser ele. Era da mesma altura e vestia as mesmas roupas, mas seu corpo era o de um velho horrível. Eu fiquei paralisado de medo. Por instinto me sentei na cama, mas antes que eu pudesse gritar, aquela coisa tapou a minha boca com a mão áspera e fria. Seus olhos negros sem pupilas eram assustadores. O seu cheiro fedorento que saía de sua boca ao falar quase me fez vomitar. Com uma voz rouca ele disse: Sou amigo do seu pai. Agradeça a ele pelo convite. Depois, soltou a minha boca e caminhou até a porta, desaparecendo na escuridão. Meu grito ecoou pela casa. Por mais que minha mãe tentasse me acalmar, o pânico me perseguiu por semanas. No dia seguinte, ela me levou para a casa dos meus avós, onde ficamos por quase um mês. Apenas meu pai permaneceu no sítio. Anos depois, entendi o que realmente aconteceu. Aquele menino nunca existiu. Sempre foi um velho bruxo. Meu pai havia pedido um trabalho de bruxaria, mas não pagou pelo serviço. Não havia família alguma na chácara vizinha. Foi sempre o bruxo que morou ali, usando feitiços para parecer uma criança. A sua intenção era se aproximar de mim para cobrar a dívida. Parte do trato era que ele não poderia se aproximar do sítio sem ser convidado. E isso foi o que ele conseguiu. Quando finalmente voltamos para o sítio, não havia mais nenhum sinal de animal vivo. Meu pai sabia que algo assim poderia acontecer, mas nunca imaginou que o bruxo usaria a mim para chegar até ele. Ainda vivo no mesmo sítio até hoje. Espero que a minha história tenha sido do agrado de vocês e que possam compartilhá-la. Boa noite. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês possam ter gostado desses relatos. Peço que você possa deixar o seu like e também o seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer e também ajuda a que o canal possa ser recomendado na plataforma, uma vez que infelizmente o YouTube não está mais recomendando os meus vídeos. Também eu quero convidar a vocês a conhecer um canal chamado Reddit Trevoso. O link do canal vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E lá vocês podem ouvir histórias de terror, várias tiradas do Reddit e também enviadas por inscritos. É um canal que não se foca só em lobisomens. O canal é muito bom e também vai aparecer um vídeo desse canal recomendado na sua tela em que você pode clicar e conhecer. E também deixe o seu like. Obrigado e nos vemos no próximo episódio.